Em nossa vizinhança cósmica habitam verdadeiros titãs. Este audiolivro te convida a descobrir os planetas gigantes do Sistema Solar, mundos que não apenas impõem por seu tamanho, mas que guardam segredos capazes de mudar o que acreditamos saber do cosmos. Entre atmosferas impossíveis, tempestades eternas e mistérios ocultos sob nuvens de gás, cada um desses colossos é uma história à espera de ser contada. Uma viagem pelos gigantes que vigiam, silenciosos, nosso canto do universo. O que faz com que esses planetas sejam tão intrigantes? A resposta reside em sua própria natureza. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não são apenas o bando dos gigantes, são laboratórios cósmicos onde se produzem fenômenos que nem mesmo podemos imaginar. Desde tempestades colossais que poderiam engolir a Terra inteira, até luas que poderiam abrigar vida, cada um desses planetas oferece uma história única para contar. Como é possível que um mundo como Júpiter, com sua grande mancha vermelha, possa existir no mesmo sistema solar que um frio e distante Netuno? Na cultura popular, esses gigantes têm sido retratados de maneiras surpreendentes, desde filmes de ficção científica até mitologias antigas. Sua influência permeou nosso imaginário coletivo. No entanto, apesar de sua presença na ficção, a realidade desses planetas muitas vezes supera qualquer história que possamos contar. Você já se perguntou o que realmente há por trás desses anéis brilhantes de Saturno ou das misteriosas luas que orbitam Júpiter? A relevância de explorar esses mundos reside no fato de que são mais do que simples corpos celestes, são peças-chave no quebra-cabeça de nossa existência. Cada descoberta sobre eles nos aproxima um passo mais de compreender como se formou o nosso sistema solar. Por extensão, como poderia se formar a vida em outros cantos do universo? Que segredos poderiam nos revelar suas atmosferas densas e suas misteriosas luas? A curiosidade humana não tem limites, e os planetas gigantes são um testemunho disso. Imagine por um momento o que significa viver em um planeta onde as tempestades duram séculos e os ventos superam a velocidade do som. A atmosfera de Júpiter está em constante agitação, criando um espetáculo que poderia parecer tirado de um romance de ficção científica. Mas o que é ainda mais surpreendente é que esses fenômenos, que muitas vezes consideramos como imaginações de um escritor, são a realidade desses gigantes gasosos. Cada planeta em nosso sistema solar tem sua própria personalidade. E os gigantes não são exceção. Saturno, com seus anéis brilhantes, nos lembra que a beleza pode esconder complexidades. Urano e Netuno, os gigantes frios, nos mostram que mesmo os mundos mais distantes podem ter segredos que desafiam nossa lógica. O que nos diriam se pudessem falar? Que histórias de formação e evolução poderiam compartilhar? A importância de compreender esses planetas vai além da mera curiosidade. À medida que nossos telescópios se tornam mais poderosos e nossas sondas espaciais se aventuram mais longe, nos encontramos à beira de descobertas que poderiam mudar nossa percepção do universo. Poderíamos encontrar vida nas luas geladas desses gigantes? A busca por respostas nos impulsiona a continuar explorando, a continuar empurrando os limites do que sabemos. Nesta viagem através dos planetas gigantes, nos depararemos com perguntas que desafiam nossa compreensão e teorias que colocam à prova nossa imaginação. Desde as tempestades colossais até os ventos furiosos, cada aspecto desses mundos é um lembrete da complexidade do universo. Os fenômenos meteorológicos em Júpiter e Netuno são um exemplo perfeito de como a natureza pode nos surpreender, mostrando que ainda temos muito a aprender. Enquanto nos aprofundamos na história desses titãs gasosos, torna-se evidente que cada descoberta é um passo mais em direção à compreensão de nosso lugar no cosmos. A influência dos planetas gigantes não apenas determina a dinâmica de nosso sistema solar, mas também nos oferece lições sobre a própria vida. O que nos ensinam sobre nossa existência e nosso futuro? A exploração desses mundos não é apenas uma aventura científica, é uma busca por identidade. Cada nova missão espacial e cada descoberta nos aproxima mais de desvendar o mistério de como se formou nosso lar e como poderíamos encontrar vida em outros lugares. A astronomia não é apenas uma disciplina, é uma janela para o desconhecido, uma viagem que nos convida a sonhar e a questionar. À medida que nos preparamos para mergulhar nas complexidades dos planetas gigantes, lembremo-nos de que cada um deles é um universo em si mesmo, cheio de maravilhas e mistérios. O que nos revelarão nesta viagem? Apenas o tempo e nossa curiosidade nos darão a resposta. A exploração continua. E o que descobrirmos pode mudar tudo o que acreditamos saber sobre o universo. Os planetas gigantes são verdadeiros titãs do nosso sistema solar.
e hoje vamos nos aprofundar em seu fascinante mundo. Mas, o que são exatamente os planetas gigantes? Esses colossos se dividem em duas categorias principais: os gigantes gasosos e os gigantes gelados. Júpiter e Saturno são os mais conhecidos dos gigantes gasosos, enquanto Urano e Netuno representam os gigantes gelados. Cada um desses planetas tem características únicas que os tornam não apenas interessantes, mas também fundamentais para entender a estrutura do nosso sistema solar. Comecemos com Júpiter, o rei dos planetas. Com um tamanho tão enorme que poderia abrigar mais de 1000 terras, Júpiter é um mundo de tempestades e ventos violentos. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, o que o torna um gigante gasoso. Além disso, sua famosa Grande Manchão Vermelha, uma tempestade maior que a Terra, está ativa há séculos. Mas, como pode uma tempestade durar tanto tempo? A resposta está na dinâmica atmosférica que rege este impressionante planeta. Saturno, por outro lado, é inconfundível por seus magníficos anéis, compostos de gelo e partículas de rocha. Esses anéis não são apenas um espetáculo visual, mas também nos contam histórias sobre a formação deste gigante gasoso. Enquanto observamos Saturno, não podemos deixar de nos perguntar como se formaram esses anéis e que segredos abrigam. A beleza de Saturno é um lembrete de que, mesmo na vastidão do espaço, há maravilhas que nos surpreendem. Vamos passar para os gigantes gelados, Urano e Netuno. Embora sejam menos conhecidos que Júpiter e Saturno, suas características são intrigantes. Urano é um planeta inclinado, girando quase de lado, o que provoca estações extremas e um clima único. Você consegue imaginar um mundo onde as estações duram décadas? Isso é uma realidade em Urano. Em contraste, Netuno, o planeta mais distante do Sol, é famoso por seus ventos huracanados, que superam 1.600 km/h. Este planeta azul também tem um mar de mistério, já que sua atmosfera está cheia de nuvens de metano que lhe conferem sua cor característica. A composição desses gigantes é um tema fascinante. Ao contrário dos planetas terrestres como a Terra, Marte ou Vênus, que são compostos principalmente de rocha e metal, os gigantes são formados principalmente por gases e gelos. Esse tipo de composição levanta uma pergunta interessante: como se formaram esses planetas no contexto do nosso sistema solar? A teoria mais aceita sugere que esses gigantes se formaram no frio exterior do sistema solar, onde os materiais voláteis podiam se condensar em grandes massas. A classificação dos planetas gigantes não se baseia apenas em seu tamanho, mas também em sua composição e estrutura. Por exemplo, os gigantes gasosos têm núcleos sólidos que, embora pequenos em comparação com seu tamanho total, são essenciais para sua formação. Em contrapartida, os gigantes gelados possuem núcleos maiores e uma atmosfera rica em compostos como água, amônia e metano. Essa diferença na composição química não apenas afeta sua aparência, mas também seu comportamento e dinâmica. A pergunta que surge é: o que faz com que esses planetas sejam tão diferentes entre si? Uma parte da resposta reside em como se formaram e evoluíram ao longo de bilhões de anos. Cada um passou por sua própria história, que se reflete em suas características atuais. Por exemplo, enquanto Júpiter acumulou uma imensa quantidade de massa, Saturno foi moldado por seus impressionantes anéis, e Urano e Netuno foram influenciados por sua posição no sistema solar, longe do calor do Sol. Além disso, o estudo desses planetas é crucial para entender como funcionam os sistemas planetários em geral. Ao observar as diferenças entre Júpiter e Saturno, ou entre Urano e Netuno, os cientistas podem obter pistas sobre a formação de outros sistemas solares em nossa galáxia. Essa informação é vital para a busca de exoplanetas e para compreender se existem outros mundos semelhantes aos nossos no vasto universo. Em resumo, os planetas gigantes são entidades complexas e variadas que nos oferecem uma janela para a história do nosso sistema solar. Através de seu estudo, não apenas aprendemos sobre eles mesmos, mas também sobre os mecanismos que regem a formação e evolução dos planetas em geral. Sua diversidade e singularidade nos lembram que o universo está cheio de surpresas e mistérios por descobrir. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver um ponto brilhante que pode ser um planeta, lembre-se de que esses pontos de luz são mundos enormes e fascinantes que existiram muito antes de nós e que continuarão a existir muito depois. A exploração dos planetas gigantes é uma aventura que apenas está começando, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender nosso lugar no cosmos.
Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. O que realmente compõe os planetas gigantes do nosso sistema solar? Para entender sua natureza, devemos mergulhar em um mundo onde a química e a física se entrelaçam de maneira fascinante. Esses titãs do espaço são formados principalmente por gases e líquidos, o que os diferencia dos nossos planetas rochosos como a Terra. Imagine um enorme balão cheio de gás. Isso é, em essência, o que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ao nos aproximarmos de Júpiter, o rei dos planetas, encontramos uma atmosfera dominada pelo hidrogênio e o hélio, os dois elementos mais abundantes no universo. Mas, você sabia que também há traços de outros compostos, como o metano, o amoníaco e o vapor d'água? Esses componentes são como as especiarias em uma receita. Embora não sejam a base, adicionam um sabor único e complexo à atmosfera do gigante gasoso. Em comparação, Saturno possui uma composição similar, mas sua atmosfera se distingue por ser ainda mais dinâmica, com impressionantes bandas de nuvens que se deslocam a grande velocidade. Urano e Netuno, por outro lado, são conhecidos como gigantes gelados. Por que esse apelido? Em seu interior, não há apenas gás, mas também uma mistura de água, amoníaco e metano em estado líquido e sólido. Esse coquetel gelado é o que lhes dá uma aparência azul intensa, como se carregassem um manto de gelo em suas profundezas. A presença de metano em sua atmosfera absorve a luz vermelha e reflete-a a azul, criando uma imagem visual que deslumbraria qualquer astrônomo. A atmosfera desses planetas não é apenas um lugar para estudar gases, é um cenário de fenômenos atmosféricos impressionantes. Em Júpiter, por exemplo, podem ser observadas tempestades massivas e ventos huracanados. A Grande Mancha Vermelha, um furacão gigantesco que está ativo há séculos, é um exemplo perfeito de como a atmosfera pode ser um campo de batalha de forças naturais. Você consegue imaginar um furacão tão grande que poderia engolir a Terra inteira? Mas nem tudo é calma e tempestade. Saturno, com seus elegantes anéis, também abriga uma atmosfera ativa. As nuvens em sua superfície estão em constante movimento e as temperaturas podem variar drasticamente. As diferenças de temperatura criam correntes de ar que podem alcançar velocidades supersônicas. Você já se perguntou quão rápido o ar pode se mover nesses mundos distantes? Quando nos aprofundamos em Urano e Netuno, a situação se torna ainda mais intrigante. As temperaturas em suas atmosferas são extremamente frias e seus ventos podem superar os 1000 km/h. Como se pode explicar tal velocidade em um lugar tão gelado? A resposta reside na dinâmica de suas atmosferas e na forma como o calor interno do planeta interage com a fria superfície exterior. A pressão atmosférica nesses planetas também desempenha um papel crucial. Em Júpiter, a pressão é tão intensa que o hidrogênio se torna um líquido metálico em suas profundezas. Isso é um fenômeno fascinante, já que esse hidrogênio metálico pode ter propriedades completamente diferentes do que conhecemos. Que outras surpresas podem estar escondidas nesses gigantes em suas entranhas? Além disso, a composição da atmosfera influencia a formação de nuvens e tempestades. No caso de Saturno, as nuvens de amoníaco são comuns, enquanto em Júpiter formam-se nuvens de sulfeto de hidrogênio, o que resulta em uma paleta de cores que varia do marrom ao branco. Essa diversidade atmosférica não é apenas visualmente impressionante, mas também nos fala sobre os processos químicos que ocorrem nesses mundos distantes. Ao explorar além da superfície, descobrimos que as atmosferas dos planetas gigantes não são apenas um estudo de gases. São um lembrete da complexidade do universo. A forma como os elementos interagem, as temperaturas extremas e as forças gravitacionais criam um ambiente onde o inesperado pode ser a norma. A pesquisa sobre a composição e a atmosfera desses planetas tem implicações além da astronomia. Ajuda-nos a entender como se formam outros sistemas planetários no universo. Poderiam existir mundos similares em outros sistemas estelares, com atmosferas igualmente complexas e fascinantes? Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver um ponto brilhante que pode ser um planeta gigante, lembre-se de que por trás dessa imagem há um universo de gases, líquidos e fenômenos atmosféricos esperando para ser explorado. A ciência dos planetas gigantes não apenas nos oferece um vislumbre do cosmos, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência neste vasto e misterioso universo. Cada descoberta nesses mundos distantes é como abrir uma janela para o desconhecido, revelando segredos que permaneceram ocultos por éons.
A gravidade extrema dos planetas gigantes é um fenômeno fascinante que nos convida a explorar como essa força invisível molda o ambiente e as dinâmicas desses colossos gasosos. Já se perguntou o que aconteceria se você se aproximasse de um planeta como Júpiter ou Saturno? A resposta pode ser surpreendente e, ao mesmo tempo, aterradora. A gravidade, essa força que nos mantém grudados ao chão, atua de maneira diferente nos planetas gigantes. Imagine um ímã superpotente que atrai tudo ao seu redor. Em Júpiter, por exemplo, a gravidade é tão forte que é quase 2,5 vezes a da Terra. Isso significa que, se você pesa 70 quilos em nosso planeta, se sentiria como se pesasse quase 170 quilos em Júpiter. Isso é uma mudança radical. A força que experimentamos nesses mundos pode ser avassaladora. Agora, como essa gravidade afeta os objetos que estão em sua proximidade? Pensemos em um pequeno asteroide que passa perto de Júpiter. A força de gravidade desse gigante gasoso poderia atraí-lo para seu centro, às vezes com consequências catastróficas. Esse processo se assemelha a um jogo de bilhar, onde um golpe forte pode desviar a trajetória das bolas. A gravidade de Júpiter pode transformar esses asteroides em projéteis, levando-os a colidir com outros corpos celestes ou até mesmo arrastando-os para dentro do planeta. A gravidade não só influencia objetos menores, mas também afeta as nuvens de gás que cercam esses planetas. Você sabia que a atmosfera de Júpiter é tão densa que as nuvens de gás se movem a velocidades incríveis? As correntes de ar se tornam ventos furiosos, criando padrões climáticos que são verdadeiras maravilhas do universo. As tempestades que se formam em sua atmosfera são como gigantescos redemoinhos, com rajadas que superam 300 km por hora. E falando de tempestades, o que dizer da famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter? Esse gigantesco furacão está ativo há mais de 300 anos. Imagine um redemoinho tão grande que poderia abrigar 3 planetas Terra em seu interior. A gravidade extrema de Júpiter é parte do que permite que essas tempestades se mantenham em seu lugar por tanto tempo. Sem a força gravitacional, essas tempestades poderiam se dissipar rapidamente, mas aqui encontramos um sistema que desafia as leis da meteorologia como as conhecemos. Quanto a Saturno, sua gravidade também desempenha um papel crucial na formação e manutenção de seus impressionantes anéis. Esses anéis são formados por partículas de gelo e rocha que orbitam ao redor do planeta. A gravidade de Saturno atua como um maestro, mantendo todas essas partículas em harmonia e evitando que se dispersem no espaço. Sem essa força, os anéis simplesmente se desintegrariam. É como se você tivesse um prato giratório em que os ingredientes se mantêm em seu lugar enquanto giram a alta velocidade. Mas o que acontece com as luas desses planetas gigantes? A gravidade de Júpiter e Saturno não só afeta os objetos exteriores, mas também tem um impacto profundo em suas luas. Por exemplo, Europa, uma das luas de Júpiter, pode estar coberta por um oceano sob sua superfície congelada. A gravidade de Júpiter pode estar gerando calor através da fricção, o que mantém esse oceano em estado líquido. Isso nos leva à intrigante possibilidade de que a vida poderia existir em suas profundezas, alimentada por essa energia gravitacional. A gravidade também tem um efeito sobre o tempo. É possível que o tempo passe de maneira diferente nesses planetas? De fato, a forte gravidade de Júpiter pode afetar a forma como o tempo é experimentado. Em termos da teoria da relatividade de Einstein, os objetos em campos gravitacionais mais fortes experimentam o tempo de maneira mais lenta. Nesse sentido, se você estivesse na superfície de Júpiter, poderia envelhecer mais lentamente em comparação com alguém na Terra. Um conceito que parece saído de um romance de ficção científica, não é? A gravidade extrema também influencia como se formam os sistemas de anéis e luas no entorno desses gigantes. Com cada lua que orbita, a gravidade atua como um ímã, atraindo materiais e criando um ecossistema dinâmico. Alguns cientistas acreditam que esses processos poderiam ser semelhantes aos que deram origem ao nosso próprio sistema solar. A gravidade dos planetas gigantes pode ter desempenhado um papel fundamental na configuração da Terra e de outros planetas internos. E não esqueçamos a influência que esses gigantes têm sobre os objetos que estão além de sua órbita. Os planetas gigantes, com sua imensa gravidade, podem atuar como um escudo protetor para a Terra. Sua atração pode desviar asteroides e cometas, protegendo-nos de possíveis impactos catastróficos. Nesse sentido, poderíamos considerar Júpiter e Saturno como nossos guardiões cósmicos.
No final, explorar o efeito da gravidade extrema nos planetas gigantes nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Esses colossos gasosos, com sua força imensa, não são apenas fascinantes por seu tamanho e beleza, mas também pelo papel crucial que desempenham na arquitetura de nosso sistema solar. A gravidade não é apenas uma força. É um artista que esculpe o cosmos e nos lembra que, apesar de nossa pequena estatura no universo, estamos conectados a algo muito maior. A exploração desses fenômenos nos convida a continuar investigando e descobrindo os segredos que guardam os planetas gigantes, e a nos perguntarmos o que mais o universo pode nos ensinar sobre nós mesmos. Os anéis dos planetas gigantes são como joias no vasto e escuro universo, brilhando com um esplendor que tem fascinado astrônomos e sonhadores igualmente. Mas, o que são realmente esses misteriosos anéis e como se formaram? A resposta não é tão simples quanto parece. Em sua maioria, são compostos de partículas de gelo e rocha, algumas do tamanho de grãos de areia, enquanto outras podem ser tão grandes quanto montanhas. Este espetáculo cósmico é, em essência, uma dança de materiais que orbitam ao redor dos planetas, criando um belo contraste com o fundo negro do espaço. Saturno é, sem dúvida, o rei dos anéis. Seu sistema é o mais espetacular e extenso. Mas não está sozinho nesse sentido. Júpiter, Urano e Netuno também possuem seus próprios anéis, embora sejam menos visíveis e menos elaborados. Por que são tão diferentes? A resposta está na história de cada planeta e como se desenvolveram ao longo de bilhões de anos. Enquanto os anéis de Saturno são um espetáculo brilhante, os de Júpiter são mais tênues, quase invisíveis a olho nu. Isso se deve à composição e à quantidade de material que tem à sua disposição. Que papel desempenham os anéis na dinâmica de um planeta gigante? Os anéis não são apenas adornos cósmicos, têm um impacto significativo no ambiente do planeta. Agem como um escudo que pode proteger as luas próximas dos impactos de meteoritos. Ao mesmo tempo, interagem com a gravidade do planeta, criando efeitos que muitas vezes são difíceis de prever. É como se os anéis fossem uma espécie de guarda que mantém a ordem no caos do espaço. Ao observar esses anéis, surgem muitas perguntas intrigantes. Como se formam realmente? Uma das teorias mais aceitas sugere que os anéis se originam a partir de luas que foram destruídas pelas forças gravitacionais do planeta. Esse processo é semelhante à forma como um asteroide pode se desintegrar ao se aproximar demais de um gigante gasoso. A gravidade do planeta não perdoa, e o que uma vez foi uma lua pode se tornar um anel brilhante que rodeia o planeta, criando um espetáculo visual impressionante. É fascinante pensar em como esses anéis podem ser efêmeros. Ao longo de milhões de anos, os materiais nos anéis podem se dispersar ou ser absorvidos pelo planeta. Isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Estão destinados a desaparecer algum dia? A resposta é talvez sim. Embora não seja iminente. Os anéis de Saturno, por exemplo, poderiam estar desvanecendo lentamente, o que significa que estamos presenciando um fenômeno cósmico que talvez não dure para sempre. Os anéis também nos contam uma história sobre a história do sistema solar. Ao estudar sua composição e estrutura, os cientistas podem obter pistas sobre o passado dos planetas e as condições que existiam no sistema solar primitivo. É como ler um livro de história cósmica, onde cada anel e partícula tem algo a dizer sobre como se formou nosso lar no universo. Outro aspecto que chama a atenção é a diversidade dos anéis. Cada um tem suas próprias características únicas. Por exemplo, os anéis de Urano são mais escuros e menos densos do que os de Saturno, o que sugere que são compostos por materiais diferentes. Essa diversidade levanta a questão de se as condições em cada planeta influenciaram o tipo de anéis que possuem. Poderiam esses anéis ser um reflexo da própria natureza de cada planeta gigante? Entre os anéis, também existem mistérios que ainda não conseguimos resolver. Por que alguns anéis apresentam estruturas tão complexas como ondas e divisões? Esses padrões são o resultado de interações gravitacionais das luas próximas e das forças de maré. Mas ainda há muito a explorar. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, o que torna a exploração desses fenômenos ainda mais emocionante. A exploração desses anéis tem sido impulsionada por missões espaciais como a Cassini, que forneceu dados valiosos sobre Saturno e seus anéis. Graças a essas missões, conseguimos ver de perto as complexidades desses sistemas e como interagem com o planeta. É um lembrete de que, embora estejam tão longe, os anéis dos planetas gigantes fazem parte de uma narrativa que continua a evoluir. A cultura popular também capturou a imaginação em torno dos anéis,
desde filmes de ficção científica até obras de arte. Os anéis de Saturno e outros planetas foram representados como símbolos de beleza e mistério. Isso nos leva a pensar em como nossa percepção desses fenômenos cósmicos foi moldada pela criatividade humana. Em conclusão, os sistemas de anéis dos planetas gigantes são mais do que simples estruturas. São um reflexo da dinâmica do universo e da história do nosso sistema solar. À medida que continuamos explorando e aprendendo mais sobre eles, descobrimos que cada anel tem uma história única a contar. A exploração do cosmos nos oferece a oportunidade de nos maravilharmos com a beleza do universo e de questionar o que sabemos sobre nosso lugar nele. Na próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que esses anéis são mais do que adornos. São as marcas de um passado cósmico que continua a se revelar diante de nós. As luas dos planetas gigantes são como pequenos mundos em miniatura, cada uma com seus próprios segredos e mistérios. Essas luas não são apenas fascinantes por suas características físicas, mas também pelas perguntas intrigantes que despertam sobre a vida no universo. O que faz com que luas como Europa e Titã sejam tão especiais? A resposta pode mudar nossa compreensão do que consideramos habitável. Para começar, pensemos em Europa, uma lua de Júpiter que capturou a atenção de cientistas e sonhadores igualmente. Sua superfície está coberta de gelo, mas acredita-se que, sob essa camada gelada, exista um oceano de água líquida. Você consegue imaginar um oceano escondido sob uma camada de gelo tão espessa? Essa é a mesma ideia que se tem sobre alguns dos mares do nosso próprio planeta, onde a vida se adaptou a condições extremas. Se a Europa tem água, poderia também abrigar formas de vida? A possibilidade de que existam organismos nesses mundos gelados nos leva a refletir sobre a diversidade da vida no universo. Passando para Titã, a lua de Saturno, que parece um laboratório químico natural. Sua atmosfera é densa e rica em compostos orgânicos, o que a torna um lugar intrigante. Titã tem lagos e rios, mas não de água, e sim de metano e etano. O que aconteceria se a vida em Titã se baseasse em uma química completamente diferente da nossa? A ideia de formas de vida que prosperam em condições tão estranhas desafia nossas noções tradicionais sobre o que é necessário para a existência da vida. Entre as luas dos planetas gigantes, também encontramos Ganímedes, a lua mais grande do sistema solar. Ganímedes tem sua própria magnetosfera, o que a torna um caso único. Como é possível que uma lua tenha seu próprio campo magnético? Essa característica pode ser um indicativo de processos geológicos ativos em seu interior, o que sugere que, assim como a Europa, também poderia ter um oceano oculto. A exploração de Ganímedes poderia revelar segredos sobre a história do sistema solar e sua formação. Não podemos nos esquecer de Encélado, outra lua de Saturno, que surpreendeu os cientistas com seus geysers de água que jorram para o espaço. Esses geysers são como janelas para um oceano subterrâneo e têm sido objeto de estudo para entender melhor a possibilidade de vida neste corpo celeste. Que tipo de vida poderia existir nessas águas? As missões espaciais descobriram compostos orgânicos nessas plumas, o que sugere que o ambiente poderia ser favorável à vida microbiana. Enquanto exploramos essas luas, também encontramos que muitos desses corpos celestes têm características geológicas surpreendentes. Por exemplo, a superfície de Europa apresenta uma série de fraturas e fissuras que sugerem atividade geológica. Isso significa que a Europa poderia ser um lugar onde a tectônica de placas está em ação? A ideia de que esses mundos gelados estejam vivos de alguma forma abre um leque de possibilidades sobre sua história e evolução. A importância de estudar essas luas vai além da mera curiosidade científica. Cada descoberta que fazemos sobre Europa, Titã, Ganímedes e Encélado nos ajuda a entender melhor nosso próprio planeta. Que lições podemos aprender desses mundos distantes? A busca por vida no sistema solar não é apenas uma viagem em direção à compreensão do cosmos, mas também em direção ao entendimento de nossa própria existência. Além disso, o estudo dessas luas levanta questões sobre a evolução dos sistemas planetários. Como se formaram essas luas? De onde veio a água em Europa e Encélado? Essas perguntas são fundamentais para compreender os processos que deram origem ao nosso sistema solar e, potencialmente, a outros sistemas no universo. À medida que continuamos explorando, é essencial reconhecer os desafios que as missões espaciais enfrentam em sua busca por respostas. O ambiente desses planetas gigantes é hostil e as naves devem ser projetadas para suportar condições extremas.
Como a tecnologia garante que possa sobreviver nesses mundos? Cada missão é um testemunho da engenharia humana e da determinação de descobrir o desconhecido. Olhando para o futuro, a exploração das luas dos planetas gigantes se perfila como uma das fronteiras mais emocionantes da ciência. Com cada nova missão, as possibilidades de descobrir vida, ou pelo menos indícios dela, aumentam. A tecnologia emergente, como drones e robôs, nos permitirá explorar esses mundos de uma maneira que nunca antes imaginamos. Que surpresas o futuro nos reserva! A fascinação por essas luas não é apenas científica, também inspira artistas, escritores e cineastas. A ideia de mundos distantes e a possibilidade de vida neles tem sido um tema recorrente na cultura popular. Como as luas dos planetas gigantes influenciaram nossa imaginação coletiva? Através da narrativa, essas luas foram representadas como lugares de mistério e aventura, onde os sonhos da humanidade se encontram com o vasto universo. Em resumo, as luas dos planetas gigantes são um lembrete de que o universo está cheio de surpresas e mistérios por descobrir. Cada lua, com suas características únicas e potencial para abrigar vida, nos convida a continuar explorando e questionando nosso lugar no cosmos. A busca por respostas é uma viagem que apenas começa, e cada descoberta nos aproxima mais de entender não apenas o universo, mas também a nós mesmos. A aventura da exploração espacial é, em última análise, uma aventura de descoberta pessoal e coletiva que continuará a nos inspirar por gerações. Os ventos huracanados dos planetas gigantes são um espetáculo impressionante e desconcertante. Você sabia que em Júpiter, esses ventos podem alcançar velocidades de até 300 km por hora? Para colocar isso em perspectiva, é como se você estivesse em um carro de corrida, mas em vez de estar em uma pista, você se encontra no meio de um gigantesco furacão no espaço. Imagine a força desses ventos e o que significaria estar em uma atmosfera onde as rajadas são tão potentes. E não se trata apenas de Júpiter. Netuno, o planeta mais distante do Sol, tem ventos que também superam os 200 km por hora. Que efeito isso tem na atmosfera de um planeta? A resposta é fascinante. Esses ventos não apenas moldam as nuvens, mas também influenciam a temperatura e a pressão atmosférica. Nesse sentido, os planetas gigantes são como enormes laboratórios meteorológicos, onde os fenômenos que observamos são muito mais extremos do que poderíamos experimentar na Terra. A dinâmica desses ventos é um mistério digno de exploração. Como é possível que em um planeta tão distante, onde a luz do Sol é escassa, os ventos sejam tão poderosos? Para entender isso, é preciso pensar na diferença de temperaturas. Em Júpiter, a parte superior da atmosfera é extremamente fria, enquanto as camadas mais profundas são incrivelmente quentes. Essa diferença de temperatura gera enormes correntes de ar que se movem a velocidades vertiginosas, criando um sistema meteorológico que desafia nossa compreensão. Uma das maravilhas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que está ativa há mais de 300 anos. Essa tempestade é tão grande que poderia abrigar 2 ou 3 planetas do tamanho da Terra dentro dela. Mas o que a torna tão especial? A Grande Mancha Vermelha é um exemplo perfeito de como os ventos huracanados podem criar fenômenos colossais. Seu tamanho e duração nos dizem que há forças em jogo em Júpiter que ainda não compreendemos completamente. Agora pense no que significaria estar no coração de uma tempestade como essa. Seria como estar em um redemoinho de vento, onde a pressão e a força do ar são tão intensas que desfocam a linha entre a realidade e a fantasia. Os cientistas acreditam que a Grande Mancha Vermelha é alimentada por ventos que fluem em direção a ela, o que permite que essa tempestade se mantenha ativa durante séculos. É um lembrete de que no cosmos há forças que superam nossa imaginação. Em Netuno, a situação é igualmente intrigante. Apesar de ser um planeta distante e gelado, Netuno tem alguns dos ventos mais fortes do Sistema Solar. Foi registrado que esses ventos são mais velozes do que os de Júpiter. O que levanta a pergunta: como é possível que um planeta tão frio gere tais rajadas? A resposta reside em sua atmosfera e em como ela interage com a radiação solar. À medida que o Sol aquece a atmosfera de Netuno, produzem-se correntes que se traduzem em ventos huracanados. Nesse contexto, pensar nos planetas gigantes é como contemplar um enorme sistema de engrenagens interconectadas, onde cada movimento influencia o seguinte. A atmosfera de cada planeta está em constante mudança, afetada pela gravidade, temperatura e composição química. Nesse sentido, os ventos huracanados são uma manifestação de um equilíbrio dinâmico que resulta fascinante.
A exploração desses ventos não apenas nos ajuda a entender melhor os planetas gigantes, mas também tem implicações para o nosso próprio planeta. Os cientistas estudam esses fenômenos para obter pistas sobre o clima terrestre e como ele poderia mudar no futuro. Assim, ao observar esses ventos no espaço, estamos aprendendo lições que podem ser vitais para a vida na Terra. Mas como se medem e estudam essas tempestades e ventos? Com tecnologia avançada como telescópios espaciais e sondas, os cientistas podem observar esses fenômenos em tempo real. As imagens e dados coletados nos oferecem uma janela para esses mundos distantes, revelando padrões e comportamentos que de outra forma seriam invisíveis. Essas informações são essenciais para construir modelos que nos ajudem a prever o clima em outros planetas. A meteorologia nos planetas gigantes é uma área de estudo em constante evolução. À medida que mais descobertas são feitas, novas perguntas surgem. Por exemplo, que outros fenômenos meteorológicos poderiam existir nessas atmosferas densas e complexas? Os cientistas estão apenas começando a arranhar a superfície do que há por descobrir, e cada resposta suscita novas perguntas. Imagine um futuro em que possamos enviar sondas para explorar esses ventos de perto. O que poderíamos aprender ao voar através dessas tempestades? As possibilidades são infinitas, e a curiosidade humana é o motor que impulsiona essa exploração. Cada avanço tecnológico nos aproxima mais de desvendar os segredos dos planetas gigantes e, com isso, compreender melhor nosso próprio lugar no vasto universo. Em resumo, os ventos huracanados de Júpiter e Netuno não são apenas fenômenos meteorológicos, são as manifestações de forças cósmicas em ação. Eles nos ensinam sobre a complexidade da atmosfera e sobre como os planetas podem ser tanto semelhantes quanto radicalmente diferentes do nosso. Ao explorar esses ventos, não apenas descobrimos mais sobre nosso sistema solar, mas também sobre a própria natureza da ciência e do conhecimento humano. As lições que aprendemos desses mundos distantes podem ter um impacto duradouro em nossa compreensão do universo e de nós mesmos. No vasto e enigmático universo, há aspectos fascinantes que se escondem atrás da imensidão dos planetas gigantes. Um deles é seu magnetismo, um fenômeno que não só é surpreendente, mas que também influencia o ambiente espacial que os rodeia. Mas, o que é exatamente o magnetismo desses gigantes? Para entendê-lo, primeiro devemos pensar na Terra. Imagine que nosso planeta tem um grande escudo protetor, algo como um campo de força, que defende a Terra de partículas perigosas do espaço. Esse escudo é o campo magnético, e os planetas gigantes também têm seus próprios campos magnéticos, embora sejam muito mais poderosos. Quando olhamos para Júpiter, o rei dos planetas, nos deparamos com um campo magnético que é mais de 20 vezes mais forte que o da Terra. Você consegue imaginar? Esse campo não só é impressionante em termos de força, mas se estende por milhares de quilômetros no espaço, criando um verdadeiro manto protetor que influencia a forma como os objetos, como as naves espaciais, interagem com seu entorno. Mas como esses campos magnéticos são gerados? No caso de Júpiter, acredita-se que seu enorme núcleo de metal líquido, composto principalmente de hidrogênio e hélio, seja o responsável por seu poderoso magnetismo. Esse núcleo, ao girar, gera correntes elétricas que, por sua vez, produzem o campo magnético. Em contraste, Saturno também tem um campo magnético, embora não tão forte quanto o de Júpiter. No entanto, o que o torna fascinante é que seu campo tem um alinhamento surpreendentemente semelhante ao eixo de rotação do planeta. Isso sugere que, embora Saturno seja diferente de Júpiter, seu magnetismo também está ligado a um núcleo metálico que cria um equilíbrio perfeito. Não é intrigante que dois gigantes gasosos possam ter estruturas semelhantes e, no entanto, apresentar características magnéticas tão distintas? Agora, e Urano e Netuno? Ambos os planetas têm campos magnéticos que parecem ser estranhos e desalinhados. Em vez de estarem alinhados com seus eixos de rotação, seus campos estão inclinados. Por que isso acontece? Os cientistas acreditam que isso se deve à complexidade de seus núcleos e à composição de suas atmosferas. É como se esses planetas estivessem jogando um jogo cósmico de equilíbrio, onde o magnetismo também tem seus próprios caprichos e surpresas. Mas por que é importante estudar o magnetismo desses planetas? Quando enviamos sondas e naves espaciais para explorar, seus campos magnéticos podem afetar a trajetória e o comportamento dessas naves. Imagine tentar navegar em um barco através de águas turbulentas. Se o mar se agita, seu barco pode desviar de seu rumo.
O mesmo acontece com as naves espaciais que se aproximam desses gigantes. O magnetismo atua como um ímã que pode atrair ou repelir componentes da nave, criando desafios que os engenheiros devem levar em conta. O magnetismo dos planetas gigantes também tem implicações para suas luas. Por exemplo, as luas de Júpiter estão sob a influência de seu poderoso campo magnético, o que pode afetar sua atmosfera e a possibilidade de abrigar vida. Pensar em Europa, uma das luas mais intrigantes de Júpiter, é pensar em um mundo coberto de gelo, mas que pode ter um oceano líquido por baixo. Esse oceano, protegido pelo gelo, pode ser influenciado pelo magnetismo de Júpiter, levantando questões sobre a química necessária para a vida. E não vamos esquecer Saturno, que tem luas como Titã, onde sua atmosfera densa também é influenciada pelo campo magnético do planeta. Isso nos leva a refletir sobre como o magnetismo não é apenas um fenômeno físico, mas também pode ser um fator crucial na busca por vida em outros mundos. A conexão entre magnetismo e habitabilidade é um quebra-cabeça que os cientistas estão ansiosos para resolver. À medida que aprofundamos o estudo do magnetismo dos planetas gigantes, encontramos que também tem um impacto no espaço interplanetário. Os campos magnéticos desses planetas podem interagir entre si, criando uma dança cósmica que afeta o ambiente de todo o sistema solar. É como se esses gigantes estivessem em constante comunicação através de seus campos magnéticos, influenciando o comportamento de asteroides e cometas que cruzam seu caminho. A pesquisa sobre o magnetismo dos planetas gigantes não para no que já sabemos. Novas tecnologias e missões estão em andamento para explorar mais a fundo esses campos magnéticos. Cada nova missão representa uma oportunidade para descobrir mais sobre como esses fenômenos funcionam e que segredos ainda guardam. Os avanços na tecnologia de satélites e sondas espaciais nos permitirão obter dados mais precisos e profundos sobre o magnetismo desses gigantes, revelando assim mais mistérios do universo. No final, o magnetismo dos planetas gigantes é um lembrete da complexidade e beleza do cosmos. Cada um desses gigantes não é apenas um objeto celeste, mas um mundo cheio de dinâmicas que afetam muitos outros corpos no sistema solar. Ao estudar seu magnetismo, não apenas aprendemos sobre eles, mas também sobre nosso próprio lugar no universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver esses titãs, lembre-se de que há uma força invisível que os conecta e que continua sendo objeto de fascinação e estudo para os astrônomos de todo o mundo. Que é o que realmente se esconde por trás das tempestades colossais dos planetas gigantes? Quando pensamos em tempestades, geralmente imaginamos os furacões que atingem as costas do nosso planeta, com ventos que podem alcançar velocidades aterradoras. Mas você já considerou que no vasto oceano de gás de Júpiter existe uma tempestade tão grande que poderia engolir a Terra inteira? A grande mancha vermelha de Júpiter é um fenômeno que tem fascinado astrônomos e curiosos igualmente. Imagine uma tempestade que está ativa há mais de 300 anos, girando com a força de um gigantesco redemoinho. Como é possível que algo assim dure tanto tempo? Ao contrário de nossas tempestades, que são efêmeras e dependem de condições atmosféricas mutáveis, a grande mancha vermelha se alimenta da energia interna de Júpiter e da dinâmica da atmosfera, criando um ciclo quase interminável de atividade. Mas, o que acontece com as tempestades de Netuno? Este planeta, embora mais distante e frio, também tem seu próprio repertório de fenômenos meteorológicos. Netuno abriga ventos supersônicos que sopram a velocidades que podem ultrapassar 1.600 km por hora. Para colocar isso em perspectiva, imagine um avião de passageiros decolando e alcançando essa velocidade em questão de segundos. Que tipo de força é necessária para gerar ventos tão extremos em um mundo tão distante? A pesquisa indica que esses ventos não são apenas rápidos, mas estão relacionados ao calor interno do planeta, que provoca uma dinâmica atmosférica complexa. As tempestades em Netuno podem aparecer e desaparecer em questão de dias. O que levanta a pergunta: que mistérios esconde sua atmosfera? Cada tempestade é como uma obra de arte fugaz, que se apresenta e se desvanece no caos do espaço. Ao observar essas tempestades colossais, não podemos evitar nos perguntar como se formam e o que as impulsiona. No caso de Júpiter, suas intensas correntes de convecção desempenham um papel crucial. Poderíamos comparar essas correntes ao modo como a água quente sobe em uma panela no fogão, criando bolhas e movimento. No gigante gasoso, esse processo gera bandas de nuvens e tempestades que desafiam nossa compreensão da meteorologia.
A Grande Mancha Vermelha, por exemplo, é um espetáculo de tempestade que se alimenta da colisão de correntes de ar de diferentes velocidades. A interação entre essas correntes, assim como a colisão entre dois rios, cria redemoinhos que se intensificam com o tempo, formando gigantescas estruturas que podem ser visíveis a partir de telescópios na Terra. Mas, o que acontece quando essas tempestades colossais se fundem ou se desintegram? A atmosfera de Júpiter é um lugar onde a transformação é constante, e cada mudança pode ser surpreendente. Em Netuno, as tempestades são mais efêmeras, mas não menos intrigantes. Às vezes, se formam na escuridão e se desvanecem na mesma penumbra, como se fossem sombras em uma pintura. As tempestades neste planeta são mais difíceis de rastrear e estudar, já que sua atmosfera é mais complexa e menos previsível. Isso nos leva a perguntar: o que nos falta descobrir sobre este mundo misterioso? O estudo dessas tempestades não é apenas fascinante, mas também oferece pistas sobre a formação e evolução dos planetas gigantes. À medida que investigamos suas dinâmicas atmosféricas, podemos entender melhor a história do nosso próprio sistema solar. As tempestades de Júpiter e Netuno são como páginas de um livro que ainda não terminamos de ler. Mas, e o impacto dessas tempestades em seu entorno? A intensa atividade atmosférica de Júpiter, por exemplo, pode influenciar suas luas. Imagine um redemoinho tão poderoso que seus efeitos são sentidos na superfície de um satélite que orbita ao seu redor. Isso nos leva a perguntar: como esses gigantes gasosos interagem com suas luas e que segredos poderiam nos revelar? À medida que as naves espaciais exploram esses mundos, também enfrentam os desafios que essas tempestades apresentam. As sondas que viajaram a Júpiter e Netuno devem navegar em um ambiente hostil, cheio de ventos violentos e radiação. Isso levanta uma pergunta fascinante: como a tecnologia humana se adapta a essas condições extremas? O estudo das tempestades colossais dos planetas gigantes nos oferece mais do que apenas maravilhas visuais. Nos desafia a pensar na natureza mutável do universo e em como os fenômenos que observamos podem ter implicações muito mais amplas. Cada tempestade é um lembrete de que, no espaço, o inesperado é a norma. Finalmente, a exploração dessas tempestades não é apenas uma viagem pela ciência, mas também um convite a refletir sobre nosso lugar no cosmos. À medida que desvendamos os mistérios de Júpiter e Netuno, nos aproximamos um pouco mais de entender não apenas esses gigantes gasosos, mas também a nós mesmos. O que as tempestades colossais nos ensinam sobre resistência, mudança e a beleza do universo em que vivemos? No vasto e misterioso universo, os planetas gigantes nos apresentam um desafio intrigante. Que segredos ocultam em suas profundezas? Há décadas, missões espaciais tentam desvendar os enigmas desses colossos gasosos. Mas o que torna a exploração desses gigantes tão complicada? A resposta está nas extremas condições que as sondas e naves espaciais enfrentam ao se atreverem a se aproximar. Uma das primeiras missões que se embarcou nessa odisseia foi a Pioneer 11. Lançada em 1978, essa sonda foi pioneira na exploração de Júpiter e no envio de dados sobre sua atmosfera e magnetosfera. No entanto, o que muitos não sabem é que a Pioneer 11 também foi uma vítima da intensa radiação que rodeia o planeta. Imagine tentar tirar uma foto em uma tempestade elétrica, com relâmpagos que podem ser mais poderosos que 1000 flashes. Essa foi a realidade para essa sonda. A radiação, que pode ser milhares de vezes mais intensa que a da Terra, representa um desafio monumental para qualquer tecnologia. Mas como as sondas se protegem dessas condições tão extremas? No caso da Voyager 1 e Voyager 2, lançadas em 1977, foram construídas com materiais especiais e escudos térmicos que lhes permitiram sobreviver à travessia. Mesmo assim, o verdadeiro desafio surgiu ao se aproximar de Saturno e seus anéis. A Voyager 2, por exemplo, teve que manobrar com precisão para evitar as partículas de gelo e rocha que orbitam ao redor de Saturno, como se estivesse navegando por um campo de asteroides em miniatura. Você consegue imaginar como deve ser passar entre esses perigos enquanto tenta capturar a beleza dos anéis? A história da exploração não parou por aí. A sonda Galileu, que chegou a Júpiter em 1995, realizou um estudo abrangente de suas luas e sua atmosfera. Mas nem tudo foi um passeio no parque. Galileu sofreu danos significativos devido à radiação, que afetou seus sistemas eletrônicos.
Esse fenômeno é comparável a tentar operar um dispositivo eletrônico debaixo d'água. A tecnologia pode se tornar errática ou simplesmente parar de funcionar. O que você faria em uma situação assim, onde cada decisão conta e o tempo é limitado? O desafio da radiação não afeta apenas as sondas, mas também levanta questões sobre a segurança de futuros astronautas. Imagine a possibilidade de enviar humanos para explorar esses planetas. Que proteção eles poderiam ter em um ambiente tão hostil? Isso levou a comunidade científica a investigar tecnologias inovadoras que poderiam oferecer abrigo aos exploradores espaciais. Desde escudos avançados até habitats móveis, as ideias são tantas quanto os desafios. Mas será que isso será suficiente? Um aspecto fascinante da exploração dos planetas gigantes é o impacto que eles têm no ambiente espacial. Você sabia que a gravidade de Júpiter atua como um ímã, atraindo asteroides e cometas para sua órbita? Esse fenômeno se assemelha a um grande aspirador que limpa os arredores, protegendo outros planetas do sistema solar de possíveis impactos. Mas isso também significa que as sondas devem ser extremamente precisas em suas trajetórias para evitar serem capturadas nesse jogo gravitacional. Você já se perguntou como se calcula uma rota segura no espaço? No entanto, a viagem em direção aos planetas gigantes não é apenas um desafio físico, mas também um desafio mental. A comunicação com as sondas é outro obstáculo. Os sinais demoram horas para chegar à Terra. Isso significa que os cientistas devem antecipar cada situação e estar preparados para qualquer eventualidade, como se estivessem jogando uma partida de xadrez à distância. Quantas decisões críticas podem ter sido tomadas com base em um sinal que chegou com horas de atraso? À medida que a tecnologia avança, novas missões estão no horizonte. A missão Juno, que chegou a Júpiter em 2016, está fornecendo dados valiosos sobre sua atmosfera e campo magnético, mas mesmo Juno não está livre de riscos. A intensa radiação de Júpiter é como um labirinto cheio de armadilhas, e cada vez que a sonda passa por lá, está jogando uma partida arriscada com sua própria existência. Até onde iríamos para descobrir os segredos do universo? Apesar de todos esses desafios, a exploração dos planetas gigantes ampliou nosso entendimento do cosmos. Cada missão nos oferece uma nova perspectiva e abre portas para perguntas ainda mais profundas. O que há além do que conhecemos? Quais são os limites de nossa curiosidade? A busca por respostas nunca para, e cada descoberta pode ser um degrau em direção à compreensão de nosso lugar no universo. As missões espaciais também levaram a um maior interesse na educação e na ciência. Cada vez que uma sonda envia imagens ou dados, desperta a imaginação de jovens e adultos igualmente. Quem nunca sonhou em ser um astronauta? Explorando os mistérios do espaço? Essa conexão emocional entre a ciência e a aventura é o que impulsiona muitos a estudar e contribuir para o avanço da exploração espacial. Em conclusão, a exploração dos planetas gigantes é um testemunho da engenhosidade humana e da perseverança diante da adversidade. Cada missão, cada desafio superado, nos aproxima um passo mais de entender não apenas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, mas também a nós mesmos e nosso lugar no vasto universo. Com cada avanço tecnológico, abrimos novas portas e aproximamos a realidade de explorar esses mundos fascinantes. Que segredos nos revelarão as próximas gerações de exploradores? Só o tempo dirá. A busca por vida no universo é um tema que fascina a humanidade desde tempos imemoriais. A ideia de que podemos não estar sozinhos neste vasto cosmos alimentou nossa curiosidade. Agora, quando falamos dos planetas gigantes do nosso sistema solar, surge uma pergunta intrigante. Suas luas poderiam esconder segredos sobre a vida extraterrestre? Primeiro, vamos nos concentrar em Europa, a lua de Júpiter. Esta pequena esfera gelada é um lugar que capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. Sob sua superfície, acredita-se que exista um oceano de água líquida, que poderia ser um ambiente ideal para a vida. O que isso significa? Imagine um vasto oceano, cheio de nutrientes, isolado do frio e da radiação do espaço. Não soa como um lugar perfeito para que formas de vida surjam, mas não é só a Europa que está no ponto de mira.
Titã, a lua de Saturno, apresenta um cenário completamente diferente. Esta lua é conhecida por sua atmosfera densa e lagos de metano. Ao contrário de Europa, onde a água é a chave, em Titã poderíamos encontrar uma química diferente. Poderia a vida existir em condições tão extremas e estranhas ao que conhecemos? A ideia de que poderia haver organismos adaptados a um mundo de metano e etano é, sem dúvida, uma perspectiva fascinante. A busca por vida nesses mundos distantes não se trata apenas de encontrar seres como nós, mas de entender como a vida pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, nos oceanos de Europa, os cientistas encontraram evidências de atividade hidrotermal no fundo do mar, semelhante aos respiradouros no oceano da Terra. Esses ambientes extremos em nosso próprio planeta foram berço de vida, o que sugere que a Europa poderia oferecer um ambiente similar. À medida que exploramos mais a fundo, a pergunta se torna ainda mais intrigante. Que tipo de vida poderia existir nesses oceanos ocultos? Talvez sejam micro-organismos, semelhantes aos que habitam nas profundezas dos nossos oceanos. Mas e se a vida em Europa for mais complexa do que imaginamos? A possibilidade de criaturas bioluminescentes ou de formas de vida que utilizam a quimiossíntese para sobreviver é um conceito que nos deixa maravilhados. Por outro lado, a exploração de Titã nos leva a outro nível de assombro. A Lua apresenta um ciclo meteorológico semelhante ao da Terra, mas em vez de água, tem líquidos de hidrocarbonetos. Essa diferença radical na química de Titã nos levanta uma pergunta ainda mais profunda. A vida como a conhecemos poderia não ser a única forma de existência? A vida poderia se adaptar às condições de Titã de maneiras que nunca consideramos. As missões espaciais estão em andamento para responder a essas perguntas. A próxima missão da NASA, chamada Europa Clipper, tem como objetivo explorar a Europa a fundo. Esta sonda espacial levará instrumentos que permitirão analisar a composição do oceano e da superfície da Lua. A expectativa é alta e a comunidade científica está ansiosa pelos resultados. Que segredos revelará a Europa? Encontraremos evidências de vida ou condições que poderiam sustentá-la? Não devemos esquecer que a busca por vida não se limita apenas a esses dois mundos. Outras luas, como Encélado e Miranda, também apresentam características intrigantes. Encélado demonstrou ter geysers que expulsam vapor d'água e partículas de gelo ao espaço. Isso sugere que, de alguma forma, seu interior está ativo. O que isso significa para a possibilidade de vida? A comunidade científica está explorando essas e outras luas em busca de respostas. Nesta jornada rumo ao desconhecido, frequentemente nos deparamos com mais perguntas do que respostas. A exploração dos planetas gigantes e suas luas nos ensina sobre a diversidade de mundos que existem no universo. Cada lua é um laboratório natural que nos oferece pistas sobre como a vida poderia existir em condições extremas. A pergunta mais profunda que fazemos é: se encontrarmos vida em Europa ou Titã, o que isso significaria para nós? Como mudaria nossa compreensão do lugar que ocupamos no universo? Talvez, se descobrirmos vida, isso nos levaria a repensar tudo o que sabemos sobre biologia, evolução e a história da própria vida. A busca por vida em luas de planetas gigantes não é apenas uma questão de curiosidade científica. Tem implicações filosóficas e existenciais profundas. A ideia de que não estamos sozinhos no universo poderia mudar nossa perspectiva sobre a humanidade e nosso futuro. Assim, enquanto continuamos a explorar esses mundos distantes, mantemos a esperança de que um dia a resposta à pergunta se há vida além da Terra seja um retumbante sim. Em resumo, a investigação de Europa, Titã e outras luas nos convida a sonhar e a questionar, nos impulsiona em nossa busca por conhecimento e compreensão. Neste vasto e misterioso universo, a possibilidade de vida nos planetas gigantes nos lembra que a exploração nunca termina e que sempre há mais a descobrir. A radiação no entorno dos planetas gigantes é um tema fascinante que desperta muitas perguntas na mente dos entusiastas da astronomia. Quão intensa é essa radiação? Que efeitos pode ter nas sondas e naves espaciais que se atrevem a explorar esses mundos distantes? Para responder a isso, primeiro devemos entender que os planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não são apenas enormes esferas de gás, também são gigantescos geradores de radiação. Quando falamos de radiação, não nos referimos apenas à luz visível. No espaço, a radiação pode assumir muitas formas, como raios cósmicos, radiação eletromagnética e partículas carregadas. Imagine que você está em um lugar onde há uma tempestade elétrica constante.
Mas em vez de relâmpagos que você vê e ouve, são partículas invisíveis que podem ser prejudiciais. Assim é o ambiente ao redor desses planetas. Júpiter, por exemplo, tem um campo magnético tão forte que atua como um escudo, mas também captura e acelera partículas que produzem intensos cinturões de radiação. A pergunta que surge é: o que acontece com as naves espaciais que tentam se aproximar desses gigantes? Cada missão espacial que se aventura em sua direção deve se preparar para enfrentar níveis de radiação que são milhares de vezes mais altos do que os que experimentamos aqui na Terra. Isso não é trivial. As sondas devem ser projetadas com materiais e tecnologias que possam resistir a essa brutal exposição. Se não forem, é possível que não sobrevivam tempo suficiente para realizar suas investigações. Tomemos como exemplo a sonda Juno, que chegou a Júpiter em 2006, um verdadeiro herói da exploração. Antes de ser lançada ao espaço, seus projetistas implementaram escudos de radiação especiais para proteger sua eletrônica e os instrumentos científicos a bordo. Sem essas proteções, Juno poderia ter sido facilmente desativada em questão de dias. É como se você quisesse passear em um lugar muito ensolarado sem protetor solar. No início pode parecer divertido, mas rapidamente você perceberá que cometeu um erro. Além da radiação de partículas, os planetas gigantes também emitem radiação na forma de ondas. Você sabia que Júpiter emite mais energia do que recebe do Sol? Isso se traduz em um ambiente altamente energético que pode ser potencialmente destrutivo. Esse fenômeno é semelhante a ter um fogão aceso em uma sala fechada. A temperatura e o calor aumentam, e se você não tiver cuidado, pode se tornar perigoso. À medida que as sondas se aproximam desses gigantes, não apenas devem lidar com a radiação, mas também com os efeitos da gravidade extrema. A combinação de uma intensa radiação e uma gravidade esmagadora cria um cenário onde cada detalhe conta. Por isso, o design das naves é crucial. Cada componente deve ser cuidadosamente considerado, como se você estivesse montando um quebra-cabeça com peças que devem se encaixar perfeitamente para que a imagem final faça sentido. A radiação também afeta a comunicação. Os sinais que as naves espaciais enviam devem viajar através de um mar de partículas carregadas, o que pode distorcer e enfraquecer a informação. Nesse sentido, é como tentar falar ao telefone no meio de uma tempestade. O ruído torna difícil ouvir e entender o que o outro está dizendo. As missões devem utilizar técnicas avançadas para garantir que os dados que retornam à Terra sejam claros e úteis. A exploração dos planetas gigantes também nos ensinou sobre como a vida poderia se adaptar em ambientes extremos. Em alguns casos, as luas desses planetas, que também estão expostas a altos níveis de radiação, poderiam conter gelo e potencialmente água líquida. Isso gera uma nova pergunta: poderia haver vida nessas luas apesar das adversidades? A radiação que as bombardeia poderia ser um desafio, mas também pode ser um indicador de processos químicos interessantes. Outro aspecto crucial é como a radiação afeta a superfície das luas. A exposição constante pode desgastar e mudar a composição do solo, o que poderia ser uma pista sobre sua história geológica. Cada marca de radiação é um testemunho do tempo, um registro que os cientistas podem ler para entender melhor o passado desses corpos celestes. Da próxima vez que você pensar nos planetas gigantes, lembre-se de que não são apenas esferas de gás distantes. São mundos complexos e desafiadores, onde a radiação desempenha um papel fundamental em seu comportamento e na exploração de seus segredos, desde seus intensos campos magnéticos até suas chuvas de partículas. Cada aspecto de sua radiação nos ensina algo novo sobre o universo. Em conclusão, a radiação no entorno dos planetas gigantes é um campo de estudo vital que não apenas desafia nossas capacidades tecnológicas, mas também abre portas a novas perguntas sobre a vida em outros mundos. Cada missão que se aventurou nesses territórios distantes foi um passo em direção à compreensão do nosso lugar no cosmos, lembrando-nos de que, embora a exploração espacial esteja cheia de desafios, também está repleta de oportunidades para descobrir o desconhecido. Os planetas gigantes são como os titãs do sistema solar, enormes e poderosos, mas também têm um papel crucial na formação e no comportamento de outros corpos celestes. Você já se perguntou como esses gigantes influenciam nossos próprios planetas? A resposta é fascinante e revela uma teia cósmica muito mais complexa do que poderíamos imaginar. A gravidade dos planetas gigantes é tão intensa que atua como um ímã, atraindo e afetando outros objetos no espaço. Imagine que você está em uma piscina e lança uma pedra na água. A pedra provoca ondas que se espalham por toda a superfície.
No caso do Sistema Solar, os planetas gigantes são essas pedras que geram ondas no tecido do espaço, afetando outros planetas e asteroides em sua vizinhança. Um exemplo claro dessa influência são os cinturões de asteroides que orbitam entre Marte e Júpiter. A enorme gravidade de Júpiter atua como um guardião, mantendo os asteroides em seu lugar e evitando que se desviem demais. Sem Júpiter, poderíamos ter um sistema solar muito diferente, com asteroides potencialmente perigosos que poderiam se aproximar da Terra. Mas, e os planetas menores? Os planetas e luas mais próximos dos gigantes também experimentam efeitos gravitacionais que podem ser devastadores. Se um pequeno corpo celeste se aproxima demais de um gigante gasoso, pode ser rasgado pelas forças de maré, como se fosse um espaguete sendo cortado em pedaços. Essa interação não apenas afeta os corpos em sua proximidade, mas também pode alterar suas órbitas e trajetórias. As trajetórias dos cometas também podem ser influenciadas por esses gigantes. Quando um cometa se aproxima de Júpiter, por exemplo, a gravidade do planeta pode mudar seu curso, enviando-o em uma direção completamente nova. Isso nos leva a perguntar: quantos cometas foram desviados pela influência de Júpiter em sua jornada através do espaço? Essa é uma das muitas perguntas que os astrônomos continuam explorando. Por outro lado, a presença dos planetas gigantes também pode afetar a formação de outros planetas. Acredita-se que a gravidade desses gigantes pode ajudar a acumular material no disco protoplanetário, que depois se condensa para formar novos mundos. Então, em certo sentido, os planetas gigantes são como arquitetos cósmicos, moldando a estrutura do nosso sistema solar. Os planetas gigantes também podem atuar como escudos para os planetas interiores. A influência gravitacional desses colossos pode desviar objetos que, de outra forma, poderiam colidir com planetas como a Terra. Isso levanta uma questão intrigante: quão diferentes seriam nossas histórias se não tivéssemos Júpiter vigiando à distância? Além disso, o estudo dos planetas gigantes nos permite entender melhor a história do nosso próprio planeta. À medida que observamos as interações no sistema solar, podemos começar a reconstruir um mapa do passado. Quantas colisões e encontros ocorreram no vasto cenário do espaço? As respostas estão escritas nas órbitas dos planetas e nas crateras que adornam suas superfícies. No entanto, nem tudo é perfeito no domínio dos gigantes. A instabilidade gravitacional que geram pode desencadear fenômenos surpreendentes. A existência de asteroides e cometas que cruzam a órbita da Terra é um lembrete constante de que o equilíbrio no sistema solar é uma dança delicada, e qualquer mudança pode ter repercussões. A influência dos gigantes também se estende além do nosso sistema solar. À medida que os astrônomos descobrem exoplanetas, perceberam que os sistemas planetários com gigantes gasosos costumam ter características muito diferentes daqueles que não os têm. Isso nos leva a questionar: o que esses mundos distantes nos ensinam sobre a formação de sistemas solares em outras partes do universo? Os planetas gigantes não são fascinantes apenas por seu tamanho e composição, mas também pela forma como interagem entre si e com outros corpos celestes. Seu estudo nos oferece uma janela para os processos que moldaram nosso sistema solar e, em última análise, a vida na Terra. Mas a história não termina aqui. Cada nova descoberta sobre esses titãs cósmicos lança luz sobre perguntas que permaneceram na penumbra. Enquanto continuamos explorando, o futuro promete revelações ainda mais surpreendentes sobre como os planetas gigantes continuam moldando nosso cosmos. Com cada missão espacial que é lançada, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios desses colossos e seu papel na história do nosso universo. A curiosidade humana nos trouxe até aqui, e ainda temos muito a aprender. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver um ponto brilhante, lembre-se de que por trás desse brilho pode haver um gigante que está influenciando, de maneiras que mal começamos a compreender, tudo o que conhecemos. A dança dos planetas gigantes é um lembrete de que, no vasto universo, cada corpo celeste tem seu papel a desempenhar na sinfonia cósmica. A teoria do gigante frio sugere que Urano e Netuno são planetas frios, em comparação com seus primos mais próximos, Júpiter e Saturno, que são considerados gigantes gasosos. Mas, por que essa distinção é tão interessante? Para entender, primeiro é importante pensar na história desses planetas e como chegaram a ser o que são hoje. Urano e Netuno são muito menores que Júpiter e Saturno, o que poderia nos levar a pensar que são simplesmente versões em miniatura desses gigantes. No entanto, ao olhar mais de perto, encontramos que sua composição é bastante diferente.
Enquanto os gigantes gasosos do Sistema Solar são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, Urano e Netuno têm um alto conteúdo de água, amônia e metano, o que lhes confere uma aparência mais gelada e densa. A temperatura média na superfície de Urano gira em torno de menos 200 graus Celsius, e Netuno é ainda mais frio, com temperaturas que podem chegar a menos 210 graus. Esse frio extremo levanta uma pergunta intrigante. O que significa ser um gigante frio no contexto do Sistema Solar? A resposta pode estar na forma como esses planetas se formaram no Sistema Solar primitivo. Os cientistas acreditam que Urano e Netuno se formaram mais longe do Sol do que Júpiter e Saturno, onde as temperaturas eram mais baixas. Isso significa que, em vez de acumular grandes quantidades de hidrogênio e hélio, esses planetas puderam coletar mais elementos pesados e compostos de gelo. Mas quais são as implicações disso para sua evolução e características atuais? Uma das teorias mais fascinantes sugere que, devido à sua composição, Urano e Netuno poderiam ter estado expostos a uma série de colisões durante sua formação. Essas colisões poderiam ter influenciado sua inclinação axial única. Por exemplo, Urano gira de lado, o que é um comportamento incomum para um planeta. Essa rotação estranha pode ser o resultado de um impacto significativo que alterou seu eixo, mas o que acontece com a dinâmica interna desses planetas? A dinâmica interna de Urano e Netuno também é um tema de interesse. Ao contrário de Júpiter e Saturno, que apresentam faixas e padrões de nuvens bem definidos, os gigantes frios parecem ter uma atmosfera mais homogênea. Isso se traduz em um clima menos previsível, e os cientistas ainda estão tentando desvendar os segredos de suas atmosferas. Por que há tempestades em Netuno que podem ser maiores que a própria Terra? Enquanto Urano parece ter um clima mais estável, o magnetismo é outro aspecto intrigante da teoria do gigante frio. Urano e Netuno têm campos magnéticos que estão inclinados em ângulos estranhos em relação aos seus eixos de rotação. Isso levanta questões sobre como esses campos magnéticos são gerados e o que isso significa para o ambiente espacial que os rodeia. Muitas vezes, pensa-se que os campos magnéticos são gerados a partir da atividade do núcleo do planeta. Mas nesses gigantes frios, a resposta pode ser mais complexa. A exploração de Urano e Netuno tem sido limitada, o que significa que ainda há muitas perguntas sem resposta. As sondas espaciais, como a Voyager, forneceram informações valiosas, mas não foram suficientes para preencher todas as lacunas em nosso conhecimento. Isso nos leva a perguntar: o que uma missão dedicada a esses planetas revelaria? A ideia de que Urano e Netuno poderiam ser considerados planetas de água, em vez de simplesmente gigantes gasosos, adiciona outra camada de complexidade à nossa compreensão. Poderiam esses mundos gelados, com sua abundância de água, ser mais semelhantes aos planetas rochosos do que aos gigantes gasosos que conhecemos tão bem? A teoria do gigante frio também nos convida a refletir sobre a formação de outros corpos celestes no Sistema Solar. A existência desses planetas nas margens do Sistema Solar poderia ter influenciado a formação e estabilidade de outros planetas, incluindo os terrestres. Isso sugere que a história do nosso Sistema Solar é mais interconectada do que poderíamos pensar. À medida que a tecnologia avança, a possibilidade de explorar Urano e Netuno com mais detalhes se torna mais tangível. Que descobertas nos aguardam nesses mundos distantes? A exploração dos gigantes frios poderia abrir um novo capítulo em nossa compreensão da astronomia e da formação planetária. Finalmente, a teoria do gigante frio nos lembra que o universo é um lugar cheio de surpresas. Cada descoberta sobre Urano e Netuno nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios que ainda nos cercam. A exploração desses gigantes gelados não apenas nos ensina sobre eles mesmos, mas também sobre o vasto e complexo cosmos em que vivemos. Você já olhou para o céu e se perguntou como se formaram os planetas que vemos hoje? A história do nosso Sistema Solar está cheia de mistérios, e um dos mais intrigantes é a influência que os planetas gigantes tiveram na criação de outros corpos celestes, incluindo os planetas terrestres. A colisão de planetas é um tema fascinante que nos mostra como o caos do espaço pode dar origem à beleza do que conhecemos. Os planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, não são apenas colossos no espaço, mas também são os grandes arquitetos do Sistema Solar. Você imagina que esses gigantes possam ter influenciado a formação da Terra? A verdade é que seu tamanho e gravidade desempenham um papel crucial na dinâmica do Sistema Solar. Eles atuam como enormes ímãs que atraem e desviam objetos, desde asteroides até cometas, afetando sua trajetória e, consequentemente, a história do nosso próprio planeta.
Pense em Júpiter como uma espécie de aspirador cósmico. Sua massa gravitacional pode atrair objetos que, de outra forma, poderiam ter impactado a Terra. Ao longo de sua história, esse gigante capturou ou desviou muitos objetos perigosos que poderiam ter causado grandes catástrofes. Não é impressionante pensar que, sem Júpiter, a Terra poderia ter sido um lugar muito diferente? No entanto, a influência dos planetas gigantes não se limita apenas a nos proteger. Eles também foram atores-chave na formação de outros planetas. Quando o Sistema Solar estava em suas primeiras etapas de desenvolvimento, os planetas gigantes estavam em movimento e suas trajetórias mutáveis podiam colidir com outros corpos celestes, provocando colisões que resultaram em novas formações planetárias. Essas interações são como um jogo de dominó cósmico. Um pequeno empurrão pode causar uma reação em cadeia que resulta na criação de um novo mundo. A colisão de planetas pode soar como algo saído de um filme de ficção científica. Mas no vasto teatro do espaço, isso é mais comum do que pensamos. Os astrônomos acreditam que há bilhões de anos, Marte e a Terra puderam ter compartilhado um ambiente semelhante e que a chegada dos gigantes afetou seu desenvolvimento. O que teria acontecido se a Terra tivesse colidido com um planeta gigante? A resposta a essa pergunta poderia oferecer uma visão única sobre a fragilidade e a resistência do nosso planeta. Um dos eventos mais fascinantes na história dos planetas é a colisão que levou à formação da Lua. Acredita-se que um objeto do tamanho de Marte impactou a Terra, resultando na criação do nosso satélite. Mas, e se esse objeto tivesse sido desviado pela gravidade de Júpiter? Talvez nunca tivéssemos tido a Lua. E a vida na Terra poderia ter tomado um rumo completamente diferente. A ideia de que os planetas gigantes podem ter influenciado a formação de outros mundos levanta perguntas intrigantes sobre a habitabilidade do Sistema Solar. Poderíamos estar em um lugar completamente diferente se não fosse pelas interações e colisões provocadas por esses gigantes. A história da formação planetária não é apenas um relato de como as coisas foram feitas, mas também de como foram destruídas e reconfiguradas. A colisão de planetas também nos ensina sobre os ciclos de destruição e criação no universo. Cada vez que ocorre um impacto, não apenas corpos celestes são destruídos, mas também novas oportunidades para a vida e a formação de novos mundos são criadas. Esse ciclo pode ser visto como um lembrete de que, mesmo no caos, há espaço para a renovação e a evolução. À medida que exploramos mais sobre o Sistema Solar, percebemos que a história dos planetas gigantes é apenas uma parte de um relato mais amplo. Os planetas não apenas coexistem no espaço, eles estão em constante interação, influenciando uns aos outros de maneiras que ainda estamos tentando compreender. A ciência continua revelando os segredos dessas interações, e cada nova descoberta abre a porta para mais perguntas. É essencial lembrar que, embora a colisão de planetas possa parecer um evento catastrófico, é uma parte natural do desenvolvimento do cosmos. Ela nos ajuda a entender como os planetas se formaram e, por sua vez, como a Terra se formou. Cada colisão conta uma história, e cada história é um passo a mais na evolução do universo. Em última análise, refletir sobre a colisão de planetas e a influência dos gigantes do Sistema Solar nos convida a apreciar a complexidade e a maravilha do cosmos. Cada objeto que vemos no céu tem uma história a contar. E cada história é um lembrete de que estamos todos interconectados nesta vasta e misteriosa dança do universo. Portanto, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que você está observando o resultado não apenas da criação, mas também da destruição e da transformação. A evolução dos planetas gigantes é um tema fascinante que desperta a curiosidade de cientistas e amantes do espaço por igual. Como esses gigantes gasosos mudaram ao longo de milhões de anos? Que segredos escondem suas atmosferas e seus sistemas de anéis? Neste viagem pelo tempo, vamos descobrir o futuro de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Para entender sua evolução, é útil pensar no ciclo da vida de uma pessoa, desde o nascimento até a idade adulta. Cada etapa traz consigo mudanças físicas e emocionais. De maneira semelhante, os planetas gigantes também passam por transformações. Desde sua formação, há bilhões de anos, eles experimentaram mudanças que moldaram sua aparência atual. Mas quais são essas mudanças e como se manifestam? Um aspecto intrigante é a atmosfera desses planetas. Com o passar do tempo, os compostos químicos que a compõem podem variar. Por exemplo, os ventos fortes e as tempestades podem ser mais intensos no futuro. Isso levanta a pergunta: quão violentos poderiam se tornar os furacões em Júpiter dentro de alguns milhões de anos?
Imagine um redemoinho em constante evolução, que se torna cada vez mais poderoso. A dinâmica atmosférica é uma dança caótica, e os planetas gigantes são os protagonistas de uma dança que nunca termina. À medida que os planetas envelhecem, sua energia interna também muda. Isso afeta não apenas sua atmosfera, mas também seu campo magnético. Você consegue imaginar que a força de um ímã pudesse mudar com o tempo? Assim funciona o magnetismo dos gigantes. A influência de seu campo magnético pode ser mais intensa ou mais fraca, afetando seu ambiente espacial. Isso nos leva a perguntar: como isso mudará a interação desses planetas com suas luas e o espaço ao seu redor? As luas desses gigantes também têm histórias próprias. Com o tempo, elas podem experimentar mudanças em sua superfície devido à radiação e às forças gravitacionais. Algumas luas, como Europa, podem se tornar mais adequadas para abrigar vida. Você consegue imaginar que, em um futuro distante, a humanidade descubra que há vida em uma dessas luas? Seria uma reviravolta incrível em nossa compreensão do universo. Assim, o futuro das luas também está entrelaçado com o de seus planetas-mãe. Um fenômeno que não podemos ignorar são os sistemas de anéis. Saturno é famoso por seus impressionantes anéis, mas até Júpiter. Urano e Netuno têm suas próprias estruturas. Com o passar do tempo, esses anéis podem perder material ou se reorganizar. A pergunta surge: que mudanças poderiam experimentar esses anéis nos próximos milênios? A beleza desses sistemas pode ser efêmera e é fundamental entender sua evolução. Os planetas gigantes são como titãs em um universo em constante mudança. Sua influência no sistema solar é como a de um mestre em uma sala de aula, guiando e moldando outros corpos celestes. À medida que os planetas gigantes evoluem, podem afetar a órbita e a formação de outros planetas. Isso nos leva a refletir: mudanças em Júpiter poderiam afetar os planetas terrestres como a Terra no futuro? A resposta é complexa, mas definitivamente existe uma conexão. O clima desses gigantes, com seus ventos supersônicos e tempestades colossais, também promete ser um espetáculo no futuro. Com a possível intensificação desses fenômenos, poderíamos ver cores mais vibrantes e mudanças em seus padrões climáticos. Como será o espetáculo atmosférico de Júpiter em 1 milhão de anos? As possibilidades são infinitas e emocionantes. Com o avanço da tecnologia, nossa capacidade para estudar essas mudanças também aumentará. As próximas missões espaciais, como as que estão sendo planejadas para explorar mais a fundo as luas de Saturno e Júpiter, nos fornecerão novos dados. Que descobertas nos aguardam no futuro? A pesquisa desses planetas gigantes está em sua infância e cada nova missão pode revelar segredos que mudarão nossa compreensão. À medida que refletimos sobre o futuro dos planetas gigantes, é importante lembrar que eles também nos ensinam. Sua evolução nos fala sobre a natureza do universo, sobre o tempo e as mudanças. Nos lembra que, assim como eles, também somos parte de um vasto cosmos em constante transformação. Certamente o futuro dos planetas gigantes está cheio de perguntas e mistérios, mas como exploradores do espaço, temos a oportunidade de desvendar esses enigmas. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão de nosso lugar no universo. Assim, enquanto esperamos e observamos, a história desses gigantes continua a ser escrita e nós somos parte dela. Os planetas gigantes têm capturado a imaginação humana desde tempos imemoriais. Na mitologia, muitas vezes foram considerados deidades ou guardiões de segredos cósmicos. Mas o que realmente sabemos sobre eles? Através das histórias e lendas, esses colossos do espaço se apresentaram como figuras majestosas, mas também temíveis. Desde Júpiter, o rei dos deuses romanos, até Netuno, o deus do mar, a cultura teceu um rico tapete de narrativas que refletem o assombro e o mistério que nos inspiram. Por que o estudo desses gigantes gasosos é tão fascinante? Pensemos em seu tamanho e em seu poder. A maioria deles é tão enorme que poderia abrigar centenas de milhares de planetas como a Terra. Esse imenso tamanho, junto com suas cores vibrantes e complexas atmosferas, nos leva a perguntar: que segredos guardam? As histórias que criamos ao seu redor foram uma forma de tentar compreender o desconhecido, de dar sentido ao que parece inalcançável. Em filmes e séries de ficção científica, os planetas gigantes são frequentemente representados como mundos exóticos, cheios de vida e aventuras. No entanto, a realidade é que, devido à sua densa atmosfera e condições extremas, a vida como a conhecemos é quase impossível. Mas e se em suas luas, como Europa ou Titã, houvesse algo mais?
Essa interrogação tem sido o motor de numerosas narrativas que exploram a possibilidade de vida em lugares inesperados. A ideia de que poderíamos não estar sozinhos no universo adiciona uma camada de intriga à história desses gigantes. No âmbito da literatura, os planetas gigantes têm sido símbolo do inalcançável. Autores como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov usaram esses mundos como pano de fundo para explorar a condição humana e os limites do conhecimento. Nessas narrativas, os planetas não são apenas corpos celestes, mas metáforas de nossos próprios desafios e aspirações. Assim, a ficção científica nos convida a sonhar, a imaginar como seria a vida nesses mundos distantes. A música também encontrou inspiração nesses gigantes. Compositores criaram peças que evocam a majestade e a grandeza de Júpiter e Saturno, convertendo suas características em melodias que ressoam na alma. Cada nota pode ser uma piscadela à beleza das tempestades em Júpiter ou à elegância dos anéis de Saturno. Nesse sentido, os planetas gigantes se tornam museus sonoros que nos transportam a outros mundos. As artes visuais não ficam para trás. Pintores e escultores capturaram a essência desses planetas em suas obras, interpretando sua grandeza de maneiras diversas. Desde representações hiperrealistas até interpretações abstratas, os planetas gigantes se tornam símbolos do sublime, convidando-nos a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Cada obra é um esforço para traduzir a ciência em algo que pode ser sentido, tocado e compreendido em um nível emocional. Os mitos que cercam esses planetas também influenciaram nossa forma de ver o universo. Em muitas culturas, os movimentos dos planetas foram relacionados a eventos na Terra, como guerras, colheitas e mudanças de fortuna. Essa conexão entre o celestial e o terreno ilustra como, ao longo da história, os seres humanos buscaram padrões no caos, tentando encontrar um sentido no que muitas vezes parece aleatório. À medida que a ciência avançou, começamos a desmistificar alguns desses planetas. Sabemos, por exemplo, que Saturno não é apenas um belo espetáculo visual, mas um corpo complexo com um sistema de anéis que ainda guarda mistérios. No entanto, embora tenhamos aprendido muito, sempre permanece uma centelha de mistério, como se os planetas gigantes se divertissem brincando de esconde-esconde conosco. Que outras surpresas nos aguardam no futuro? A influência dos planetas gigantes também pode ser observada na filosofia. Sua imensidão nos leva a questionar nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto universo. Em certo sentido, esses planetas nos lembram o quão pequenos somos, mas também o quão valiosos são nossos sonhos e aspirações. A busca pelo conhecimento e a curiosidade inata são parte do que nos torna humanos, e os planetas gigantes são um testemunho disso. Os avanços tecnológicos permitiram que cada vez mais pessoas se interessassem por esses colossos do sistema solar. Com telescópios mais potentes e missões espaciais, começamos a desvendar os segredos escondidos em seu interior. Esse acesso à informação alimentou ainda mais nossa fascinação, tornando os planetas gigantes protagonistas de nossa era. Quem sabe que descobertas nos aguardam no futuro? A fascinação pelos planetas gigantes não é apenas um fenômeno contemporâneo. Desde tempos antigos, as civilizações olharam para o céu e se perguntaram sobre os corpos celestes que brilham na escuridão. Esse desejo de explorar o desconhecido tem sido parte de nossa história e continua sendo uma parte essencial de nossa natureza. A busca por respostas a perguntas profundas sobre o universo é uma jornada sem fim. O que realmente nos ensinam os planetas gigantes? Eles nos mostram que, apesar do vasto e do desconhecido, sempre há algo a descobrir. A astronomia não é apenas um campo de estudo, mas um convite a explorar as possibilidades infinitas que o universo oferece. Cada nova descoberta é uma porta aberta para um mundo de perguntas, e os planetas gigantes são um lembrete constante de que a curiosidade é o motor do progresso humano. Na cultura popular, esses gigantes do espaço continuarão sendo fonte de inspiração, assombro e reflexão. Eles nos convidam a sonhar, a questionar e a explorar. Em cada história, em cada canção, em cada obra de arte, os planetas gigantes nos lembram que, embora possamos estar longe deles, sua influência está mais perto do que pensamos. E assim, como um eco no infinito, sua presença continua ressoando em nossa busca por respostas e em nosso desejo de compreender o universo que habitamos. Que nos ensinam os planetas gigantes sobre o nosso lugar no universo?
Muitas vezes pensamos nesses colossos como corpos celestes distantes e misteriosos, mas seu estudo oferece lições valiosas que vão além da astronomia. A exploração de suas características e dinâmicas não apenas nos revela segredos sobre sua própria existência, mas também nos ajuda a entender melhor nosso próprio planeta e a história do Sistema Solar. Consideremos por um momento a diversidade de climas e condições em nosso planeta Terra. Desde os desertos abrasadores até as tundras congeladas, cada canto da Terra tem sua própria história para contar. Ao observar os planetas gigantes, encontramos ecos dessa diversidade em uma escala monumental. Júpiter, com sua grande mancha vermelha, é um enorme laboratório meteorológico que nos ensina sobre tempestades e ventos. O que aconteceria se pudéssemos aplicar o que aprendemos de Júpiter à nossa compreensão de furacões e ciclones aqui em casa? O estudo desses gigantes gasosos também nos convida a refletir sobre a importância da gravidade. Em Júpiter, a gravidade é 2 vezes mais forte do que na Terra. Como isso influenciaria a formação de um corpo celeste? A maneira como os planetas gigantes moldam seu entorno nos dá pistas sobre como se formam e evoluem outros corpos no Sistema Solar. Assim, cada descoberta sobre sua gravidade nos fornece conhecimentos sobre a criação dos planetas terrestres, incluindo aqueles que habitamos. À medida que exploramos esses mundos, também encontramos lições sobre a resiliência e a adaptação. As luas desses gigantes, como Europa e Titã, são ambientes extremos onde a vida poderia encontrar uma forma de sobreviver. Este princípio nos lembra que a vida é incrivelmente adaptável. Assim como certas espécies na Terra evoluíram para prosperar em condições adversas, a vida em outros cantos do universo poderia seguir padrões que ainda não compreendemos completamente. Os sistemas de anéis de Saturno, com sua beleza e complexidade, nos convidam a pensar sobre a fragilidade da existência. As partículas que compõem esses anéis são o resultado de colisões e desintegrações, um lembrete de que tudo no universo está em constante mudança. Quantas vezes já vimos situações em nossas vidas que parecem caóticas, mas que na verdade são parte de um processo maior de transformação? A exploração dos ventos huracanados em Júpiter e Netuno também nos ensina sobre a energia no cosmos. Esses ventos que superam os 600 km por hora são um exemplo de como a energia se manifesta de diferentes maneiras. Isso nos leva a perguntar: que outras formas de energia estão ocultas no universo, esperando para serem descobertas? Cada fenômeno que observamos nesses planetas pode ser uma porta para novas tecnologias e descobertas. Os campos magnéticos dos planetas gigantes são outro aspecto fascinante que nos ensina sobre a proteção. Assim como a Terra tem seu próprio escudo magnético que nos protege da radiação solar, esses gigantes têm campos que salvaguardam suas luas e a si mesmos das intempéries do espaço. Quão importante é entender essas barreiras em nossa busca por vida em outros mundos. Cada lição que aprendemos sobre esses escudos nos ajuda a proteger nosso lar. A exploração da radiação no entorno dos planetas gigantes também levanta questões intrigantes. A radiação pode ser destrutiva, mas também é uma fonte de energia. Como podemos utilizar a radiação de maneira segura? As respostas a essas perguntas poderiam revolucionar a forma como viajamos para outros planetas e como vivemos no espaço. A influência dos planetas gigantes na formação e dinâmica de todo o Sistema Solar é um lembrete de como cada ação tem um efeito. Assim como as grandes mudanças em um ecossistema podem afetar toda a cadeia alimentar. Os movimentos e características desses colossos têm repercussões na órbita de outros planetas. Este princípio de interconexão nos leva a refletir sobre nosso próprio impacto na Terra e como nossas ações podem ressoar além do que imaginamos. Em última análise, o estudo dos planetas gigantes é uma jornada em direção à compreensão de nossa própria existência. Nos convida a questionar nossa relação com o cosmos e a considerar como nos encaixamos nesse vasto cenário. A exploração desses mundos distantes não apenas nos fornece informações científicas, mas também nos oferece uma perspectiva filosófica sobre nosso lugar no universo. Cada avanço na exploração dos planetas gigantes traz consigo novas perguntas. Que mistérios ainda restam para serem descobertos em nosso Sistema Solar? Como essas descobertas definirão o futuro da exploração espacial? Enquanto continuamos desvendando os segredos desses colossos, também estamos nos aproximando da compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos. No final do dia, a astronomia não é apenas uma ciência, é um espelho que reflete nossas aspirações, medos e curiosidades.
Os planetas gigantes, com suas maravilhas e mistérios, nos oferecem uma rica fonte de inspiração. Cada descoberta nos lembra que, embora sejamos uma pequena parte de um universo imenso, nossa sede de conhecimento e exploração é o que nos define como humanos. Assim, continuemos olhando para as estrelas, porque em sua luz estão as respostas para as perguntas mais profundas de nossa existência. O que nos reserva o futuro na exploração dos planetas gigantes? À medida que a tecnologia avança a passos largos, novas portas se abrem que nos permitem explorar os mistérios do nosso sistema solar. A curiosidade humana tem sido o motor que nos impulsiona a olhar para as estrelas. E agora, mais do que nunca, estamos prontos para desvendar os segredos desses colossos gasosos que nos fascinaram durante séculos. Uma das inovações mais emocionantes no campo da exploração espacial é o desenvolvimento de sondas e naves espaciais mais sofisticadas. Imagine uma espécie de robô explorador que pode navegar pelas atmosferas turbulentas de Júpiter ou Saturno, coletando dados enquanto desliza pelos intensos ventos. Essas sondas do futuro poderiam estar equipadas com materiais ultra-resistentes, capazes de suportar as extremas condições desses mundos distantes. Mas, como funcionam exatamente? A chave está na engenharia avançada, que combina a resistência à pressão e a capacidade de operar em temperaturas extremas, como se fossem nadadores em um oceano gelado. Quais são os limites da tecnologia atual? Embora tenhamos conseguido enviar sondas a esses gigantes como Júpiter e Saturno, ainda existem muitos desafios. A distância é um dos principais obstáculos. Por exemplo, se você quisesse enviar um sinal da Terra para Júpiter, ele levaria mais de 40 minutos para chegar. Isso significa que qualquer problema que surja na missão pode não ser resolvido imediatamente. No entanto, os cientistas estão projetando naves com inteligência artificial que podem tomar decisões autônomas, como se tivessem um senso de aventura próprio. A comunicação é outro aspecto crucial. Como enviamos informações do coração de uma tempestade em Júpiter de volta para casa? As novas tecnologias de comunicação por laser estão revolucionando este campo. Imagine enviar dados à velocidade da luz, o que poderia nos permitir receber imagens e dados científicos em tempo real. Isso seria como ter um celular que pode captar mensagens de um amigo que vive em um planeta distante. Que emocionante! Além disso, não podemos ignorar o papel dos telescópios avançados. A cada novo lançamento, esses instrumentos se tornam mais potentes, como se tivéssemos olhos novos que podem ver além do que nunca imaginamos. As observações da Terra complementam as missões espaciais, fornecendo um contexto que pode ser fundamental para entender o que vemos nas imagens das sondas. Poderíamos dizer que são como detetives que ajudam a resolver o mistério de como funcionam esses gigantes gasosos. E quanto às viagens tripuladas? Embora ainda pareça um sonho distante, os avanços na tecnologia espacial estão aproximando essa possibilidade. Imagine uma missão em que os astronautas não apenas estudem as luas de Júpiter, mas também busquem sinais de vida. Com trajes espaciais melhorados, esses valentes exploradores estariam prontos para enfrentar o frio extremo e a intensa radiação desses mundos. É como se estivessem equipados com armaduras de super-heróis, prontos para descobrir o que há além. Mas, e os recursos que poderíamos encontrar nesses planetas e luas? Cientistas estão investigando como podemos utilizar os recursos disponíveis in situ, o que significa que poderíamos extrair água ou gases para alimentar nossas naves. Isso seria como ter uma mercearia no espaço, onde poderíamos nos abastecer para fazer viagens mais longas. A possibilidade de utilizar os recursos de outros mundos para nossa própria exploração poderia mudar as regras do jogo. Enquanto isso, a colaboração internacional está florescendo. As agências espaciais de diferentes países estão unindo forças para realizar missões mais ambiciosas. Essa cooperação global é como uma grande orquestra, onde cada país aporta seu próprio talento e recursos para criar uma sinfonia que nos leve além do nosso planeta. Juntos, podemos superar os desafios que antes pareciam insuperáveis. À medida que exploramos, também devemos considerar as implicações éticas de nossas missões. O que significa explorar outros mundos? Estamos prontos para o que poderíamos encontrar? A busca por vida em luas como Europa ou Titã levanta questões profundas sobre nossa própria existência. As decisões que tomarmos hoje influenciarão como nos relacionamos com o universo no futuro. É como ser uma criança que encontra um tesouro estranho. Devemos lidar com isso com cuidado e respeito. A tecnologia não só está melhorando nossas sondas e naves,
mas também nossa compreensão dos planetas gigantes de um ponto de vista teórico. Novos modelos científicos estão surgindo, ajudando-nos a prever como esses gigantes se comportam e que fenômenos misteriosos podem estar ocorrendo em suas profundezas. Esses modelos são como mapas do tesouro, guiando-nos em direção a descobertas que ainda não fizemos. Olhando para o futuro, a exploração dos planetas gigantes está em suas primeiras etapas. Cada missão, cada descoberta nos aproxima mais de desvendar os segredos do universo. Com cada avanço tecnológico, estamos nos preparando para abrir novas janelas para a compreensão desses colossos gasosos. É uma jornada emocionante, cheia de descobertas que podem mudar nossa percepção do cosmos e do nosso lugar nele. A curiosidade humana, impulsionada pela tecnologia, nos levará longe. Quais serão as próximas grandes descobertas? Que segredos os planetas gigantes nos revelarão no futuro? Cada pergunta nos leva a novas aventuras, e cada resposta pode ser o começo de outro capítulo em nossa história de exploração. Com cada lançamento, cada missão, estamos escrevendo a narrativa da humanidade no vasto oceano do espaço. A exploração dos planetas gigantes é apenas o começo de uma odisseia que apenas começou. Chegamos ao final de nossa fascinante jornada pelo lado obscuro dos planetas gigantes. Mas antes de fechar este capítulo, é momento de refletir sobre tudo o que aprendemos e a importância de continuar explorando esses titãs do espaço. O que os planetas gigantes realmente nos ensinam sobre o universo em que vivemos? E que futuro nos espera em nossa busca por conhecimento? Primeiro, consideremos a imensidão desses gigantes gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não são apenas enormes em tamanho, mas também são laboratórios naturais que nos oferecem pistas sobre a formação e evolução do nosso sistema solar. Imagine que cada um deles é como um livro antigo, cheio de segredos que ainda não deciframos. Quantas histórias nos contariam se pudéssemos ler cada página? A exploração desses planetas não é apenas um exercício acadêmico, mas um caminho para a descoberta. Que implicações teria encontrar vida em luas como Europa ou Titã? Esse tipo de pergunta não apenas desperta nossa curiosidade, mas também desafia nossas crenças sobre a vida e o lugar que ocupamos no universo. A busca por respostas nos impulsiona a avançar, a inovar e a sonhar além das estrelas. Cada missão que viajou para esses mundos distantes enfrentou desafios monumentais. Desde a radiação intensa até as condições atmosféricas extremas, essas naves são como heróis modernos, lutando contra forças que parecem insuperáveis. Que sacrifícios são necessários para enviar um pequeno artefato humano através de milhões de quilômetros de vazio? A resposta está na paixão e dedicação de cientistas e exploradores que se recusam a desistir diante da adversidade. No entanto, não podemos esquecer os mistérios que ainda nos cercam. Cada descoberta traz consigo novas perguntas. Por exemplo, por que Saturno tem esses anéis tão impressionantes e o que nos dizem sobre a história do planeta? Que fenômenos meteorológicos em Júpiter poderiam ser tão grandes que nem conseguimos imaginar? Cada resposta abre a porta para mais enigmas, e é precisamente essa curiosidade insaciável que nos impulsiona a seguir em frente. A conexão entre esses planetas e nossa própria existência é mais profunda do que poderíamos pensar. A cada dado que coletamos, a cada imagem que enviamos de volta à Terra, nos aproximamos um pouco mais de compreender nosso lugar no vasto cosmos. Não é surpreendente pensar que os mesmos elementos que compõem nossos corpos poderiam estar nesses gigantes distantes. Somos parte de um todo que transcende o tempo e o espaço. Ao olhar para o futuro, é emocionante pensar nas tecnologias emergentes que nos permitirão explorar mais a fundo. À medida que a ciência avança, também o fazem nossas ferramentas e métodos de exploração. Que revelações nos aguardam nos próximos anos? Talvez estejamos a um passo de descobrir algo que mudará nossa percepção do universo para sempre. A importância de continuar explorando não pode ser subestimada. Cada descoberta nos aproxima da verdade, e cada verdade nos torna mais conscientes de nossa própria existência. Como podemos ignorar a responsabilidade que temos de cuidar do planeta que habitamos? Enquanto buscamos respostas no universo, a exploração dos planetas gigantes não é apenas uma viagem rumo ao desconhecido. É um espelho que reflete nossas próprias lutas e aspirações. Finalmente, ao fechar este capítulo, é essencial lembrar que a astronomia não é apenas uma ciência, mas também uma arte. Nos convida a sonhar, a criar e a imaginar um futuro onde a curiosidade não tenha limites.
Até onde podemos chegar se continuarmos a empurrar as fronteiras do conhecimento? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo em direção a um novo horizonte de descobertas. Assim, enquanto contemplamos o vasto céu noturno, lembremos que cada estrela, cada planeta gigante e cada lua misteriosa é um lembrete do que ainda nos resta explorar. A aventura não termina aqui. Na verdade, mal começou. A história dos planetas gigantes é apenas o início de uma narrativa cósmica que continua a se desenvolver. Você se atreve a seguir este caminho rumo ao desconhecido, onde cada descoberta é uma nova oportunidade para se maravilhar. A exploração do universo nos espera e a jornada é apenas nossa.